Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises sobre o jogo do nosso Mengão, que vai acontecer na noite desta quarta-feira contra o time do Ceará no Maracanã. O Flamengo que poderá até mesmo ser campeão brasileiro em caso de vitória simples, galera. É exatamente isso. O Flamengo pode vencer por qualquer placar que será campeão brasileiro de 2025. O Flamengo pode vencer até mesmo empatando, né? Desde que o Palmeiras também tropece, mas ninguém nem quer pensar nisso, né? Queremos vencer o jogo até para não ter que depender de ninguém para ser campeão brasileiro de 2025. Vamos aqui acompanhar a repercussão, né, ali desse confronto entre Flamengo e Ceará, que a imprensa esportiva está falando sobre isso. Também, né, de olho no jogo Palmeiras e Atlético Mineiro, até mesmo porque, mesmo que remotamente, o Palmeiras ainda, né, tem chance de ser campeão, então é interessante também ficar de olho nesse jogo, né, mas acredito que o Palmeiras vai tropeçar de novo, né, acho que vai ser um empate aí, o jogo, né, ali de dois times que estão melancólicos, o Atlético Mineiro por ter perdido a Sul-Americana e o Palmeiras por ter ficado no cheirinho 3 vezes na temporada, Campeonato Paulista, Libertadores e agora, se Deus quiser, no Brasileirão também. Vamos aqui acompanhar o que eles estão falando sobre isso. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa a notificação no sino, deixa o like, importantíssimo deixar o like aí para ajudar no crescimento do nosso trabalho. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Dia Flamengo, é hoje o dia de celebrar o título brasileiro? Se igualar ao Flamengo do Jesus, ao Botafogo do ano passado, como uma equipe que consegue conquistar Brasileiro e Libertadores na mesma temporada, a repórter Ana Flávia Nunes, direto do Maracanã, traz as informações do atual campeão da América. Conta pra gente, Ana. Fala, Rizek, amigos do Seleção, boa tarde para vocês. Hoje aqui no Maracanã, o atual campeão da Libertadores pode levantar mais uma taça, né? Se vencer o Ceará hoje, o Flamengo confirma então o título do Campeonato Brasileiro, porque com a vitória chegaria a 78 pontos e com isso não pode mais ser alcançado pelo Palmeiras, segundo colocado que tem 70 pontos. Agora, se o Flamengo não vencer hoje, aí ele depende, né, de um empate ou uma derrota do Palmeiras, que nessa rodada hoje ainda vai enfrentar o Atlético Mineiro. De qualquer forma, a taça do Campeonato Brasileiro vai estar aqui no Maracanã para ser erguida caso o Flamengo confirme esse título. Mais de 70 mil ingressos foram vendidos, estão esgotados os ingressos, a torcida do Flamengo promete uma grande festa e a torcida está confiante então de que vai ver a equipe levantando mais uma taça, a segunda em menos de uma semana, né? O técnico Felipe Luiz deve escalar praticamente força máxima, porque o único desfalque mesmo continua sendo o Pedro, que está tratando, além da fratura no antebraço, a lesão na coxa. O Plata, atacante que ficou suspenso da final da Libertadores, está brigando por uma vaga no time titular hoje e a dúvida mesmo é o zagueiro Léo Ortiz, que está recuperado daquela lesão no tornozelo. Ele, inclusive, foi relacionado para a final da Libertadores, não entrou em campo, treinou normalmente essa semana, mas tudo indica que o Danilo, herói do título da Libertadores, deve ser mantido no time titular pelo Felipe Luiz. Agora, do outro lado, o Ceará quer estragar essa festa do Flamengo, né? Não quer deixar o Flamengo ser campeão hoje, precisa muito de uma vitória para se afastar aí da zona de rebaixamento. Está vivendo uma situação muito incômoda o Ceará e para hoje o time tem que lidar com alguns desfalques aí, tá? Para esse jogo. Por exemplo, Pedro Henrique não joga por causa de uma lesão na coxa esquerda e o Ceará ainda tem 2 jogadores suspensos por causa do terceiro cartão amarelo, William Machado e também o Matheus Bahia, né? O Ceará chegou a essa rodada 2 pontos à frente do primeiro de rebaixamento, chegou em 14º lugar. É claro que aí depende agora de todos os resultados, mas o Ceará precisa de uma vitória para ficar numa situação menos desconfortável. É isso, amigos. Abraço para vocês. E para o Flamengo também, vencer o campeonato hoje significará ter mais tempo para jogar o Intercontinental. Caso o Flamengo seja o campeão, hoje a CBF vai antecipar o jogo com o Mirassol para sábado e aí o Flamengo tem um pouco mais de respiro para jogar o Intercontinental, que para ele começa na quarta-feira, contra o Cruz Azul. Aí, se passar 3 dias depois, tem o Pirâmides. E aí, no dia 17, na outra quarta-feira, o PSG na final. Rizek, é bom dizer que cada um desses jogos é um título. Uhum. Eles criaram isso, né? Agora, é um troféu. É um troféu. Cada um desses jogos, venceu o primeiro jogo, é um troféu, venceu o segundo jogo, é um troféu. Isso aí.
Troféu é Derby das Américas, Copa Challenger e o que realmente importa, que é a final. Exatamente. Ok. O Léo Condé, técnico do Ceará, não quer saber de festa de título. Está preocupado com o dele, evidentemente. E falou o seguinte sobre o jogo de hoje no Maraca. É uma atmosfera totalmente adversa, né, e favorável ao Flamengo, né, que hoje, mais uma vez, né, comprovando que está nesse momento como a melhor equipe não só do país como do continente. Então, realmente, um jogo dificílimo. Agora, o que a gente tem que se apegar é que a gente conseguiu fazer bons confrontos no campeonato, né, jogando fora de casa. Nós vencemos essa mesma equipe do Cruzeiro, que de uma certa forma brigou até as rodadas finais aí junto com o Flamengo e Palmeiras, vem brigando e conseguimos vencer lá no Mineirão, líder naquele momento, né? Conseguimos também fazer um jogo muito parelho contra o Palmeiras no primeiro turno, um momento também assim, importante do Palmeiras, que junto com o Flamengo também é uma das principais equipes. Então a gente sabe da nossa capacidade, sabemos que vai ser um adversário difícil, um contexto, né, onde eles podem confirmar o título, mas cabe a nós, né, ter coragem, personalidade, uma boa preparação para que a gente possa chegar lá e fazer um jogo consistente com eles. Ok. O Ceará é o 9º colocado no campeonato fora de casa. Na pontuação fora de casa, o Ceará é G10. É um time bem perigoso de se enfrentar quando você manda. Agora, que dureza. Hoje, hein? Difícil. Sequência Que complicada, dureza, né? hein? Porque vem do jogo contra o Mirassol, do jogo contra o Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Pegou o G4 nas 4 últimas partidas. E assim, o Flamengo tá jogando bem, cara. Jogou bem contra o Bragantino. Aí jogou bem contra o Galo, naquele empate 1-1. Jogou melhor do que o Palmeiras, no mínimo, sábado em Lima. Então não é que ele está pegando um Flamengo que é campeão, mas está em decadência. O Flamengo que segue jogando em alto nível. E com senso de urgência lá em cima, porque Exato, tem que ser hoje para exato. poder ter um alívio na sequência. E diante da sua torcida, é muito mais legal dar a volta olímpica no Maracanã. Não é só por isso também, né? Dar a volta olímpica no Maracanã, diante da sua torcida. E a CBF, sabiamente, está levando o troféu hoje para o Maracanã, vai botar lá. E se o Flamengo for campeão hoje, vai entregar dentro de campo, com solenidade, tudo direitinho. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Flamengo vai jogar esse jogo muito seriamente. E vai fazer um jogo do melhor que ele tem hoje, vai tentar. E o Palmeiras, Felipe, depois do jogo de sábado, primeiro queria a sua análise da decisão de sábado, não te ouvi ainda desde então. O que você espera do Palmeiras depois da derrota? Faz uma análise do jogo de sábado. O que você espera do Palmeiras hoje em BH? Bom, eu vinha falando antes mesmo do jogo que o Abel tem uma responsabilidade muito grande ao jogar fora o Campeonato Brasileiro. A falar assim, opa, deixa eu pensar somente na Libertadores, nós temos totais condições de vencer a Libertadores, vamos deixar o Campeonato Brasileiro para lá. Né? E o Flamengo totalmente ao contrário. Se temos oportunidade, vamos matar o Campeonato Brasileiro. Então ele trouxe para si uma responsabilidade importante, porque se não vencesse como não venceu, seria cobrado. Agora, eu acho, se tratando do jogo em si, alguns torcedores do Palmeiras até perguntaram se eu realmente gosto do Palmeiras, se eu amo o clube, porque eu fui um cara verdadeiro nas minhas redes sociais. E é como eu tenho que ser, né? Hoje, como comunicador, eu tenho que passar a verdade e transparência para quem me assiste. E o Palmeiras jogou de uma forma covarde dentro de campo. O Flamengo não fez o melhor jogo, o Flamengo foi melhor muito porque o Palmeiras ele foi covarde. Agora, as pessoas querem achar desculpas nas situações, né? Era para o Pulgar ser expulso? O meu modo de pensar? Sim, justo, era para o Pulgar ser expulso, mas não foi. De repente, se fosse o Felipe Melo, teria um cartãozinho azul, né? Poderia ser um cartão azul para depois ver, não sei se o VAR tira cartão azul ou não, mas seria cartão vermelho. O Pulgar não foi expulso. E é o que, de fato, o Palmeiras não jogou para tal coisa. Agora, esperou o Flamengo fazer 1-0. A partir do momento que o Flamengo fez 1-0, o Palmeiras mudou e o Palmeiras começou a jogar. Por que não começou desde o início? O Palmeiras, num jogo no Maracanã, ao meu modo de pensar, perdeu para o Flamengo, mas foi melhor. Foi um time que jogou, que construiu. E por alguns erros individuais, acabou perdendo para o Flamengo. Por que não jogou, gente? Tem um time para jogar. Então, assim, elogiar quando merece ser elogiado, assim eu fiz o Abel. Para mim, o maior treinador da história do clube, merece elogios, elogiei muito, mas merece ser criticado também.
não é acima do clube, não existe treinador maior do que o clube. O Abel não é maior que o Palmeiras e merece ser criticado. O Palmeiras entrou dentro de campo de uma forma covarde e mereceu perder. Dito isso, um jogo mais do que importante hoje. Mais do que importante hoje. Eu não posso deixar de falar da torcida do Palmeiras, que para mim, quem entrou realmente, quem foi no estádio, quem deu a vida foi o torcedor do Palmeiras, que ainda está voltando para casa. São 5 dias, está voltando para casa. Todo torcedor de ônibus, passando todo aquele perrengue. E vão ter alguns torcedores que vão fora de casa ali assistir o jogo do Palmeiras. O Palmeiras tem que vencer o jogo hoje. É uma final para o Palmeiras, com todo respeito ao Atlético Mineiro. Porque já perdeu o Campeonato Brasileiro, é o meu modo de pensar, e não pode, num declínio, esses 2 jogos, perder os 2 jogos, porque... Eu vi uma entrevista do Abel há um tempo atrás falando, olha só, eu vim para cá para vencer, se eu passo o ano sem vencer, eu saio. Como vai ser? Ainda assim, é um ótimo treinador, tem propriedade para falar porque trabalhei com ele, mas merece ser criticado. O Palmeiras, nesse jogo da final, entrou de uma forma covarde, por isso perdeu. Vou pegar esse comentário do Felipe, já retomar o assunto Palmeiras, analisar o que são os 6 jogos sem vitória, contando com a final de sábado. Fazer a projeção da temporada, que tudo indica vai terminar sem título, diante de um grande investimento. Mas antes, vamos ao palco da partida, porque se o Palmeiras está de ressaca, imagina o Galo. Se o ano do Palmeiras tem questionamentos, imagina o do Galo. E a Maria Cláudia Bonucci traz um pouco desse ambiente que hoje aguarda as 2 equipes na Arena MRV. Maria Cláudia, boa tarde a você, bem-vinda ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Muito boa tarde para você também, Beli, Felipe, Lino, todo mundo que está aqui com a gente. Olha, o que tudo indica, né, por todo esse contexto que vocês disseram aí, o Palmeiras vindo de um vice da Libertadores, o Atlético, né, ainda não se reergueu do vice da Sul-Americana. Esse jogo deve acontecer num ambiente bastante melancólico, viu? Inclusive, reflexo de tudo isso para a partida dessa noite na Arena do Galo. Até ontem, menos de 5.000 tinham sido vendidos. E há uma semana, o Atlético bateu, né, um recorde negativo, registrou o pior público da história da Arena, né, que foi inaugurada em 2023, naquele empate em 1-1 com o Flamengo, que foi justamente o primeiro jogo pós-perda do título da Sul-Americana, né? Naquela ocasião foram pouco mais de 18.000 torcedores e, ao que tudo indica, né, a gente não vai bater esses 18.000 torcedores hoje com só cerca de 5.000 ingressos vendidos até então. E isso porque o Atlético fez promoção, viu? Já no início da semana, vendo a baixa procura, o clube acabou fazendo uma promoção que já tinha feito em outras partidas também, nessa campanha que não é legal do Atlético, né, nessa temporada. Para os torcedores que compraram o ingresso, têm direito de retirar mais um gratuitamente, mas ainda assim a gente não deve ter um bom público na Arena para essa partida, não. Um Galo que ainda não se livrou totalmente do risco de rebaixamento, né? Ainda que esse percentual seja pequeno, mas o Atlético ainda tem chances de ser rebaixado no Brasileirão e ainda luta, acho que até sendo realista, é muito difícil, o Atlético talvez não pense tanto mais nisso, mas olhando para a probabilidade, ainda tem uma pequena chance também de conquistar a vaga na Libertadores via Brasileirão, mas para isso acontecer, né, tá em 13º, tem que terminar em 8º, tem que torcer por tropeços, né, de toda aquela turma ali que está com 45 pontos e dependendo também, né, de como vai ser a rodada hoje, porque o São Paulo joga antes, então se o São Paulo vence o Internacional, o Atlético já vai terminar a partida dessa noite sabendo, né, se ainda tem chance, né, se o São Paulo vencer já não vai ter chances mais também de correr atrás nessa vaga aí para a Libertadores. Em relação ao time, né, o São Paulo ele não tem mexido tanto na equipe, o que ele tem hoje é o retorno do Rony, que deve voltar a fazer a função dele ali do lado direito, né, do ataque, o Rony que estava cumprindo suspensão no jogo do fim de semana contra o Fortaleza, Rizek. Ou seja, Lino, se a gente classificou o jogo São Paulo e Inter como o jogo da pressão, esse é o jogo da melancolia, né? É uma boa definição. Estádio vazio, os dois frustrados pelos vices continentais. Eu acho que o Galo mais ainda, porque a temporada do Galo é pífia, mas a expectativa do Palmeiras era muito alta e tudo indica será uma temporada sem título. O jogo da melancolia. Você sabe que o Palmeiras criou um ambiente em torno dele, o treinador fez isso, o Abel fez isso, né? Que eu não tiraria, porque você tem que lutar pelo que você tem até o último. Não, o Abel comunicou que vai ficar pro ano que vem. Não, eu estou falando de ele jogar a toalha com relação ao título, de praticamente estender o tapete para o Flamengo
E o Palmeiras ainda tinha algumas chances. Então, né? se vence aquele jogo, hoje seriam dois pontos. Exatamente, 2 pontos. Era um jogo acessível. Era um jogo acessível. Antes do jogo contra o Grêmio, o Abel já meio que... Meio não, ele jogou a toalha. Eu achei aquilo mais Paulo, tática. O campeonato está entregue. O campeonato está entregue. Eu achei aquilo mais tática para criar um fato novo para a Libertadores, deixar os 11 titulares descansando na semana, tirar o peso de um eventual fracasso contra o Grêmio. Eu vi assim. A gente pode ver de várias maneiras. A minha maneira de ver, eu sou muito direto nisso. Se eu torço para um time cujo treinador joga a toalha desse jeito, eu fico chateado, cara. Eu quero o meu líder lutando enquanto tiver um fiozinho de esperança, cara. Eu quero o meu líder lutando por essa Eu acho que a maior possibilidade. parte dos palmeirenses pensa assim, acho. Como A você. grande maioria, sem dúvida alguma. E ele provou realmente que não era uma tática dele quando ele botou o time totalmente reserva em campo. Ele botou o time totalmente reserva em campo. Sim. Aí, e naquele momento o Flamengo perdia o jogo. Não, eu acho que era uma tática assim, de descansar os titulares, tirar o peso de um eventual sexto fracasso, como veio Mas por isso acontecer. que puxou a responsabilidade para si, entendeu? Sim, É o que eu puxou falo. total. Mas seja qual for o time, não dá para tirar para lutar, sabe, até o último segundo. E o Palmeiras ainda tem chance. Não era para ser um jogo melancólico, era para ser um jogo de esperança, Exato. de vamos lutar, de Perfeito. ainda dar, de mobilização. Né? Como o Atlético ainda dá Libertadores, ainda tem alguma coisa. Por que essa melancolia? Que é uma bela pergunta. A torcida do Atlético grita muito lá. Eu acredito, seria o eu acredito pro Palmeiras, né? Se não tivesse jogado a toalha. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo, né, que já está mais do que pronto para esse confronto contra o time do Ceará. Teremos aí, galera, uma expectativa de recorde de público no Maracanã. Tá? Mais de 70 mil ingressos já foram vendidos há muito tempo de forma antecipada. Há uma correria louca atrás, né, de bilhetes para estar ainda no jogo, ou seja, tem muita gente negociando ali ingresso, nego atrás de ingresso de toda forma, muitas gratuidades, muita gente ali, as autoridades que conseguem entrar no Maracanã. Cara, tá todo mundo atrás, né, de ingresso de abertura para estar nesse jogo. Ou seja, cara, eu acho que vai chegar aí, sei lá, a quase 80 mil pessoas, 75, 76, sei lá, mas a expectativa é de quebra de recorde de público, parceiro. Então, assim, Maracanã vai estar entupido de gente para ver, né? Logicamente, o Flamengo dá a volta olímpica do tetracampeonato da Libertadores, né? Vai ser o primeiro contato do time do Flamengo após o título da Libertadores com seu torcedor no Maracanã, porque já tivemos ali, lógico, o contato, né, dos jogadores com o torcedor, mas nas ruas, e agora vai ser no estádio, né? E também, lógico, né, o Flamengo podendo ainda coroar, né, esse ano com esse título do Campeonato Brasileiro dentro do Maracanã na mesma semana, né? Um casamento perfeito. Inclusive a CBF, né, vai levar a taça para o Maracanã, vai levar todo aquele aparato, porque se o Flamengo vencer, vai fazer a festa do campeão. Então, realmente, poderemos ter aí uma noite de gala, né, para o time do Flamengo em caso de vitória sobre o time do Ceará, coisa que, se Deus quiser, deve acontecer, tá? E é o que nós queremos muito que aconteça. Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Ativa a notificação no sino e coloque em todas as notificações para você não perder nada. E aproveita, nos ajuda, deixando o seu like, na humildade, na moral, né? Sei que você, né, é o cara que gosta de dar aquela força, né, para as mídias independentes, então dá essa moral aí, deixa o like. E logicamente, né, compartilha com geral, espalha para geral aí sobre os nossos vídeos, clica naquele botãozinho hypar, é importante, cara, você clicar para a gente estar alcançando o máximo de pessoas possíveis. Vamos que vamos, porque se Deus quiser, esse ano vai ser um ano, vai fechar com chave de ouro, ainda tem o Mundial de Clubes, e ano que vem a gente volta fortíssimo, mais forte ainda do que em 2025. Tamo junto? Isso aqui é a nossa paixão. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades, cobertura completa para vocês do jogo de hoje. Já tô voltando. Isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!